Olá, gente! Bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. Hoje vou falar com vocês sobre um estranho conto coreano. Falando de contos estranhos na Coreia, acredito que a primeira coisa que possa pensar é do Hospital Psiquiátrico Gongjeon. Mas o conto de hoje é ainda mais conhecido na Coreia do que Gongjeon. Mas poucas pessoas falam sobre isso no país. Vamos começar a falar sobre isso agora. Essa história aconteceu em um conjunto de apartamentos em Pohang, Coreia do Sul, em 1991. Uma incorporadora mobiliária sul-coreana investiu em certo imóvel na cidade de Pohang. Como a localização era muito boa e as áreas de apartamentos sofisticados eram relativamente raras naquela época, muitas pessoas compraram antes mesmo de iniciarem a construção. Mas este prédio teve frequentes problemas durante a construção. Um total de mais de uma dúzia de trabalhadores da construção e crianças brincando perto do local morreram inesperadamente, e a causa das mortes era parada cardíaca súbita. Essas pessoas contaram para famílias e colegas uma experiência estranha antes de morrer. Eles viram uma mulher perto do canteiro de obras. A primeira coisa que esta mulher dizia era: prazer em conhecer você, moro em tal lugar. Onde você mora? Depois de ver esta mulher, todas as pessoas morreram dentro de 2 a 3 dias. Como a causa da morte na época era parada cardíaca, não havia indícios de homicídio. As famílias dos falecidos não ligaram para a polícia. Dessa forma, cerca de um ano depois, todos os 27 prédios residenciais da comunidade foram concluídos. 2 dias após a conclusão da construção, os moradores começaram a se mudar. Assim, os moradores estavam muito alegres, realizando a mudança para a nova morada. Mas algo estranho aconteceu 3 meses depois. Um casal recém-casado morava no apartamento 1401, 14º andar do prédio 112. Eles trabalharam duro por vários anos para economizar dinheiro e pagar uma entrada a fim de comprar o apartamento. O jovem casal mantinha um hábito saudável. Todas as manhãs saíam para fazer exercício após o café. Naquele dia, o jovem casal saiu para uma corrida matinal em uma colina atrás do complexo de apartamentos. Como de costume, o marido correu um pouco mais rápido que a esposa. 2 outras pessoas estavam correndo numa trilha da montanha, uma após a outra. De repente, a mulher viu seu marido parar lá na frente, falando com alguém. A mulher rapidamente alcançou o marido e viu seu marido olhando para outro lugar, naquele momento, como se despedindo de outra pessoa, e então voltou a correr. Quando os dois voltaram para casa, a esposa perguntou ao marido: com quem você falava enquanto a gente corria? O marido disse: que? Você não viu? Quando estava correndo, encontrei a mulher que mora no 1301, no andar de baixo. Ela veio falar comigo e disse que estava feliz em me conhecer. Por isso fui cumprimentar ela. A esposa disse que não tinha visto. Ele parecia estar sozinho e que devia estar ainda meio sonolento. O marido insistiu que tinha falado com aquela mulher. O jovem casal simplesmente se estranhou e foi trabalhar. A mulher ficou o dia todo em seu trabalho, pensando como ela estava sensível naquela manhã. Por isso se desculpou com o marido pela discussão. Depois, a dona de casa foi ao mercado e comprou muitas verduras. Ela queria fazer um bom jantar para o marido e se reconciliar com ele.
Quando ela terminou de fazer compras, caminhou até a entrada. Descobriu que a porta já estava aberta e as luzes estavam apagadas. Ela entrou no apartamento com as compras nas mãos, chamando o nome do marido. Ela pensou: meu marido voltou mais cedo do trabalho. Mas por que ele não trancou a porta e acendeu a luz quando voltou? Quando ela entrou no quarto, ficou surpresa com o que viu. O marido, que estava bem pela manhã, estava morto no quarto, com os olhos bem abertos. A dona da casa gritou e perdeu o centro de equilíbrio. O grito atraiu vizinhos. A polícia e a ambulância chegaram logo. Mas quando seu marido foi levado para o hospital, um médico disse que ele já estava morto há muito tempo. A causa da morte era infarto súbito do miocárdio. Depois de realizar o funeral de seu marido, a dona da casa pensou e achou estranho, porque ele morreu sem nenhum histórico de doença cardíaca. Neste momento, ela se lembrou da mulher estranha que encontrou naquela manhã em que seu marido morreu. Então foi para o apartamento 1301, no andar de baixo. Ela bateu na porta por um longo tempo e ninguém abriu. Neste momento, a mulher foi encontrar o síndico do prédio e perguntou se havia uma mulher morando no 1301. O síndico informou que o apartamento 1301 era o único vazio em todo o edifício. A notícia da estranha morte do homem do apartamento 1401 espalhou-se como um incêndio na vizinhança. Uma semana depois, novamente, no edifício 112, o mesmo aconteceu com a família do 808. Um casal, na faixa dos 40 anos de idade, morava no apartamento 808. Embora esses dois não tivessem filhos, eles tinham um ótimo relacionamento. Assistiam TV em casa depois do jantar, como sempre faziam. Aos poucos, a noite foi chegando. Os dois desligaram a TV e foram para o quarto deitar e se preparar para dormir. Naquele momento, o homem de repente disse à esposa: eu vi a mulher que mora no apartamento 1301, no andar de cima, hoje mais cedo. Ela me cumprimentou e perguntou se eu morava no 808. Eu não sei como ela me conhece, eu nunca a vi antes. Você a conhece? Depois de ouvir isso, sua esposa ficou com muito medo. Obviamente, seu marido não estava sabendo da história que os vizinhos contavam. O homem do apartamento 1401 morreu estranhamente após encontrar a mulher do 1301. Quando seu marido viu o rosto de sua esposa ficar pálido, ele perguntou: disse algo de errado? Claro que ela não se atreveu a contar para o marido, mas também não ousou dormir a noite toda. Ficou olhando para o marido, mas finalmente adormeceu pela manhã. Mais tarde, pela manhã, quando a mulher abriu os olhos, ela viu seu marido sem vida na cama, com os olhos bem abertos. A causa da morte era infarto agudo do miocárdio. 2 pessoas morreram inocentemente dentro de apenas alguns meses. Os moradores de repente entraram em pânico, especialmente os residentes do edifício 112. Começaram a colocar seus apartamentos para vender, mas os boatos estavam se espalhando. Todos falavam sobre o que aconteceu e ninguém queria comprar uma casa sequer. O preço dos apartamentos caíram de 120 milhões de wons para 80 milhões de wons. O preço da casa do edifício 112 caiu abaixo de 60 milhões de won, o equivalente a um pouco mais de 280 mil reais. Mas, neste momento,
havia outro relato no apartamento 705 do edifício 112. Um casal de idosos morava no apartamento 705. Os dois moravam sozinhos e, para ter uma renda extra, alugaram um de seus apartamentos para um estudante universitário do interior que foi estudar em Pohang. Este aluno saía cedo para as aulas todos os dias e retornava tarde. Às vezes, ele passava algum tempo na biblioteca antes de voltar para casa. Mesmo assim, a relação entre o aluno e o casal de idosos era muito boa. Às vezes o aluno voltava para casa mais cedo se não tivesse aula durante a noite, comia com o casal de idosos e até mesmo conversava com eles. O casal de idosos também tratava esse aluno como se fosse filho deles. Todos os dias antes do aluno ir para a escola, o casal de idosos lembrava que ele deveria ter cuidado ao sair, que se esforçasse para tirar boas notas e que não esquecesse de comer, já que 2 residentes do edifício 112 morreram sem motivo. O velho casal avisava todos os dias para o rapaz para quando saísse, caso encontrasse uma mulher desconhecida, não falasse com ela. O estudante universitário não acreditou muito na história. Ele achava que era uma fofoca entre vizinhos, então não precisava se preocupar. Esse tipo de história não poderia ser verdade. 10 dias após a morte do homem do 808, o estudante universitário de repente voltou para casa chorando e disse ao velho casal: "Eu vi a mulher estranha do 1301 e eu vou morrer." O velho casal ficou surpreso ao ouvir. Depois deu um tapinha no ombro do estudante, dizendo: "Tudo bem, não se preocupe. São apenas boatos, fique tranquilo." Mas o rapaz ficou nervoso a noite toda. O casal decidiu deixar o estudante dormir com eles naquela noite. O casal preparou uma xícara de leite quente para o universitário. Foram consolando ele até que se acalmasse. Ao ver que ele já tinha dormido, o casal de idosos também foi adormecendo aos poucos. Mas na madrugada da manhã seguinte, o casal viu o estudante universitário morto em seu quarto, com os olhos arregalados. Ele não mais respirava. Parecia que ele estava morrendo de medo. Desde então, os moradores do edifício 112 não aguentaram mais ficar parados. Eles acharam que morando ali seriam as próximas vítimas. Juntos, eles solicitaram ao tribunal local uma indenização pelo valor dos apartamentos, para que pudessem sair de lá o mais rápido possível. No entanto, este tipo de caso, sem qualquer base científica, com certeza foi ignorado pela justiça. Neste momento, os moradores da comunidade procuraram a incorporadora. Eles entraram com uma ação conjunta contra a empresa e queriam uma compensação pela compra do imóvel. Desta forma, após alguns anos de disputa entre as duas partes, a incorporadora finalmente concordou com as exigências dos moradores. Eles indenizaram todos os residentes do edifício 112 pelo preço da compra e demoliram o edifício. O mais estranho é que depois do edifício 112 ser demolido, aquilo nunca mais aconteceu. A história acaba aqui e resta uma dúvida. Isso é apenas uma história, uma lenda urbana ou realmente aconteceu? Primeiro, não encontrei nenhuma notícia na internet sobre os 3 mortos descritos na história. A fonte desta lenda urbana é uma postagem em um site coreano. Então, a primeira impressão é que é muito provável que seja um conto conhecido.
A primeira frase, no início da postagem, diz que isso aconteceu em 1991, há 13 anos. Também pode ser observado que o texto foi postado pela primeira vez em 2004. Mas se realmente existiu tal comunidade e o fato realmente aconteceu, porque o assunto foi revelado só 13 anos depois? Justamente quando mais e mais pessoas pensam que isso é apenas uma história, alguns internautas curiosos encontraram a localização de Powhatan. De acordo com o tempo de construção e localização geográfica descritos no texto, provavelmente o imóvel fica localizado em um distrito ao norte de Powhatan. O conjunto de apartamentos Aya City, em Yonhyeon-dong. E se você olhar atentamente para o número de prédios nesta comunidade, vai descobrir que realmente não há o prédio 112. Será que o edifício 112 foi demolido por causa desses acontecimentos estranhos? De fato, ainda há muitas pessoas morando no local. Os residentes encontraram um apartamento que foi demolido pela metade nas redondezas. Este prédio seria o lendário 112? Se você olhar atentamente no mapa, a distribuição dos prédios, verá que o número de prédios na localidade vai de 101 até 125. Não é apenas o prédio 112 que está ausente, mas também o prédio 104 não pode ser encontrado. Em outras palavras, esta comunidade, na verdade, tem apenas 23 prédios, em vez de 27 prédios, conforme descrito na postagem. Não está faltando apenas o edifício 112, mas também o 104. Mas o que todos deveriam prestar atenção é que, na verdade, tanto os coreanos como os chineses não têm boa impressão sobre o número 4. Muitos conjuntos de apartamentos não têm o edifício 4, incluindo o 104 e 204. O elevador também usa a letra F para substituir o quarto andar, porque a pronúncia do número 4 em coreano também significa morte. Então, a construção na cidade de Aya não planejou incluir o prédio 104 desde o início. Isso explicaria por que o edifício 104 não existe. Mas por que o edifício 112 também não estaria lá? O que você acha deste conto estranho? Que todos fiquem à vontade para deixar uma mensagem na área de comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.